Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com um vídeo acerca do barroco português. Hoje vamos falar acerca de azulejo e talha dourada. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização e hoje vamos continuar a falar acerca de barroco em Portugal. Nós temos feito uma longa, há mais de um ano, acho eu, que estamos a viajar pelo barroco pelo mundo. Começámos em Itália, depois fomos para a Espanha, Flandres, Holanda, Inglaterra e finalmente chegámos a Portugal, o país mais a sul da Europa. E eu aqui, não é? Como sou portuguesa, vou puxar a brasa à minha sardinha e vou dizer que é lindíssimo. Têm sido vídeos difíceis de fazer porque é difícil excluir algumas coisas do meu vídeo. O meu vídeo não podem ter 10 horas de duração porque vocês iam se aborrecer, como é óbvio. Eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre arquitetura, um sobre escultura, um sobre pintura, porque achei que fazia sentido. Mas depois de voltar a olhar para o barroco português, pensei, não, eu tenho que fazer um vídeo sobre dois aspectos fundamentais do barroco português que o fazem único, que são a talha dourada, que é muito conhecida em Portugal e em países de expressão portuguesa, países onde existiu uma forte presença portuguesa, como as colónias de África, as colónias das Américas, e também do azulejo, que até hoje é considerado um dos veículos de arte mais únicos, mais originais de Portugal. Hoje então vamos falar acerca da talha dourada e do azulejo. Então, o barroco em Portugal é diferente do resto da Europa. Primeiro pela data, ele vem muito mais tarde. O barroco entra em Portugal no ano da morte de Camões e ele vem tarde, porque Portugal era um país muito fechado, estava sob o domínio espanhol, sob o domínio da dinastia filipina, Filipe I, II e III. Portanto, Portugal tinha um rei estrangeiro no trono, por causa da crise, não é verdade, do Dom Sebastião, que foi lutar contra os mouros e não voltou. E, entretanto, Portugal era um país um pouco fechado. Nesta primeira parte temos então uma primeira fase do barroco, que é o chamado barroco severos, que é um barroco que tem muito a ver com a religião dos jesuítas, um barroco simples, despido. Não se esqueçam que os portugueses andavam um pouco por todo lado e construíam um pouco por todo lado. Portanto, quando construíam, tinham que ser coisas simples. Não podiam fazer assim coisas com muitas curvas e contracurvas. Não, eram linhas retas e pronto. Depois, mais tarde, então, eram decorados. A nível económico, político e social, depois dos espanhóis deu-se a guerra da independência, não é verdade, da restauração. Os portugueses queriam um novo rei português no seu trono. Houve então um período longo de guerra, de desgaste de guerra. E então, finalmente, ganharam a Guerra da Restauração, colocaram o rei português no trono e a seguir veio o terremoto de 1755 e morreram 30 mil almas em Lisboa. O país ficou devastado e então temos uma segunda fase do barroco, que é o barroco joanino. É o barroco mais original de Portugal, porque pega nas influências maneiristas, nas influências do barroco severos ou do barroco de chão, que era aquele barroco simples, e junta-lhes algo de único, que é a talha dourada e o azulejo e uma construção mais bonita, mais luxuosa. Porquê? Porque Portugal estava finalmente a receber o ouro, os diamantes e toda a matéria-prima que vinham das suas colónias, quer das africanas, quer das americanas. E então o rei pegava naquilo, que era um rei absolutista, e colocava aquilo como fonte do seu poder e queria deslumbrar as pessoas. Esta é a segunda fase do barroco. Finalmente temos a última fase, que é o barroco pleno, ou barroco internacional, em que se junta a tudo isto uma grande abertura para a Itália, para a França. Temos um barroco mais civil, com palácios dos ricos a aparecerem por todo lado. Pronto, estas são as três fases do barroco. Vamos então agora falar acerca dos detalhes do barroco joanino. No barroco português existem dois tipos de escultura. Eu vou-vos mostrar. Temos esta, que é a estatuária do vulto redondo, e temos esta, que são os baixos relevos decorativos, a famosa talha dourada. Estas formas de arte dentro do barroco aparecem em fases distintas. Numa primeira fase, as obras de escultura barroca nascem no século XVII com uma estética fortemente influenciada pelos espanhóis e também pela severidade estética portuguesa. Esta é a fase da estatuária de vulto redondo. Temos como exemplo as obras de Manuel Pereira. Estamos a ver aqui o São Pedro Mártir, que fica no Arco Triunfal do antigo convento de São Domingos, de Benfica. Outro exemplo é o Frei Cipriano. Vamos a ver uma obra dele, que é a Senhora da Piedade, um trabalho em madeira policromada do ano de 1685.
E depois temos uma outra fase, já no século XVIII. Aqui, a escultura barroca vai sofrer outras influências, nomeadamente do barroco francês e do barroco alemão. Desta altura vou-vos falar de um grande nome que surgiu, Claude Laprade. É um jovem francês que se fixa em Portugal e que construiu aqui toda a sua carreira. O Claude era um escultor que aplicava a escultura francesa à realidade portuguesa. As suas esculturas demonstram um grande domínio da técnica escultórica, com escorços difíceis, anatomias com forte rotação de planos, com vestes e pragueados que são volumosos, que mostram bastante movimento. Estamos a ver o retábulo da Capela de São Gonçalo, em Lisboa, e a obra Santa Ana e a Virgem, de Viseu. Outros escultores se destacam também, como o António Pinto de Araújo, que executou esta obra, que é o São Mateus, que está na Igreja dos Jesuítas em Braga. Mas o grande destaque da escultura barroca não vai para um nome, não vai para um escultor, vai para uma técnica, a talha dourada. A talha dourada é um revestimento que cobre todas as superfícies. E quando eu digo todas, são todas. Não há 1 centímetro que não esteja coberto. O altar, as paredes, o púlpito, as balaustradas, os frisos, os tetos, enfim, tudo. Esta técnica consiste em primeiro esculpir tudo em madeira e depois cobrir tudo com tinta de ouro, folha de ouro ou pó de ouro. Portanto, é sempre ouro. A não ser que a igreja fosse muito pobre e era só dourado. Mas o original era ouro. Juntamente com o azulejo, acaba por ser a técnica mais original de Portugal e acabou por sair de Portugal, sendo muito popular também, por exemplos, no Barroco do Brasil. Na verdade, a talha dourada nasceu no Egito e foi levada para a Grécia. Apesar de ser uma técnica com muitos séculos de história, é no período barroco que surge com mais destaque. E foi até no reinado de Dom João V que todo este esplendor explodiu. Porquê? Porque foi na altura em que vinham mais ouro e vinha mais diamantes das colónias portuguesas. Então era nesta altura que o barroco se tornou luxuoso, monumental. Antes disso era assim mais severo, não é verdade? Não havia dinheiro. Este é um estilo novo de barroco. Pega no ouro, no gosto português, na estética típica portuguesa, junta-lhe influência espanhola, italiana, alemã, mistura tudo e temos um estilo novo, barroco joanino. As decorações do estilo joanino começam por ser muito naturalistas. Temos parras, temos folhas de acanto, temos anjos e também temos muitas aves. Este esplendor, esta riqueza, este estilo único ajuda muito a causa da independência e da restauração portuguesa. Não foi por acaso que Dom João V ficou na história como o Magnífico. Isto é tipicamente a arte como propaganda política. Este era um rei absolutista. Ele mostrava o seu poder absoluto através deste esplendor todo. A talha dourada acompanhou, na verdade, todo o período do Barroco até ao seu final. Até após 1755, com o grande terremoto, os elementos da talha dourada deixaram de ser apenas ali na zona do altar e espalharam-se para o teto, para as colunas. Portanto, com a reconstrução, a partir de 1755, a talha dourada explode completamente. Nós agora temos talha dourada nas colunas, nas volutas, nas espirais e, claro, muita influência joanina, como as folhas de acanto e os anjos. Temos anjos, temos depois as grinaldas, temos as aves, temos as colunas, temos o púlpito, temos o altar, temos o teto, enfim, todo o espaço da igreja está cheio. Vou-vos mostrar um exemplo exatamente disto. Aqui temos, então, a igreja de São Francisco e também a igreja de Santa Clara, ambas no Porto. Temos o mosteiro da Aroca, aqui este altar principal, da Sé do Porto e muitas outras. Portanto, quando pensamos em barroco português, pensamos logo em talha dourada. A partir de 1670 temos um outro elemento que entra aqui na decoração e na própria arquitetura, que é o azulejo. Junto com a talha dourada formam a expressão mais tipicamente portuguesa do barroco.
Eu vou-vos recomendar, quando puderem, depois desta fase, nós estamos a viver, que estamos todos isolados em casa, mas quando puderem, quando isto passar, façam uma visita ao Museu do Azulejo, que fica em Lisboa. Eu vou deixar aqui um link para vocês consultarem o site do museu. Muitas das informações que eu vos vou dar, eu retirei do museu. Aliás, eu vou deixar um link por baixo da descrição deste vídeo para todos os sítios onde eu fui investigar. Eu não tinha nenhum livro acerca de talha dourada e acerca de azulejo no barroco, mas eu encontrei em várias universidades vários trabalhos de alunos, trabalhos de doutoramento, trabalho de mestrado, acerca deste tema e achei muito interessante. Também no Museu do Azulejo temos muita informação. Se gostam de azulejo, se gostam de barroco, ou sem ser barroco, se gostam de azulejo e pronto, podem então ir consultar que eles têm muita coisa interessante. Então, o azulejo junto com a talha dourada são a expressão máxima do barroco em Portugal e também a sua maior expressão de originalidade. Nesta altura, é muito conhecido na corte portuguesa e muito apreciado a porcelana que vem da China. Era ao máximo. Todas as pessoas ricas queriam beber o chá na sua porcelana da China. Outra coisa que também era muito comum das casas das pessoas muito ricas eram as porcelanas que vinham da Holanda. E quer a porcelana chinesa, quer a porcelana holandesa, tinham este tom de azul que fascinava os portugueses. E o que é que os portugueses fizeram? Pois é, vamos copiar. Vamos copiar este tom de azul lindíssimo da porcelana chinesa, da porcelana holandesa, porque é uma coisa fina, é uma coisa cara e era uma coisa que agradava muito. E foi aqui que foram buscar inspiração, então, para os painéis de azulejo que surgiram depois. Este azul é realmente lindíssimo. E depois de conseguirem esta cor, houve outra tendência que foi deixar de executar aquele azulejo seriado, que era todo igual, e passar a fazer um azulejo que tinha uma construção narrativa, que contava uma história, tal como se fosse um quadro, não é verdade? Tal como se fosse uma pintura de arte sacra, o azulejo passou a ser também ele uma forma de contar a história. Na verdade, ao longo do barroco em Portugal, nós poderemos considerar 3 fases distintas da pintura de azulejo. Vamos lá. Primeira fase, período de transição. Ali entre 1675, foi quando começou esta tendência, até 1700. Segunda fase, o ciclo dos mestres, que vai desde 1700 até 1725. São 25 anos. E, por fim, a grande produção joanina, que vai de 1725 até quase ao final do barroco, 1750. Vamos destacar aqui o ciclo dos mestres, que começa em 1700. Aqui, a pintura de azulejo atingiu o seu mais alto nível artístico. Porquê? Porque o azulejo, como eu já vos tinha dito, entrou naquela fase que queria contar uma narrativa e começou a ser pintado. Não por mestres de cerâmica, não por os antigos mestres do seriado do azulejo, mas pelos pintores que pintavam os tetos das igrejas, que pintavam os óleos, ou seja, começaram a trazer toda esta técnica da tridimensionalidade, da perspectiva, dos vários tons, para dentro do trabalho do azulejo. E isto mudou completamente, de forma radical. Por isso é que se chama o ciclo dos mestres, porque os mestres saíram da pintura habitual da parede, do teto, da tela, para o mundo do azulejo. E temos então uma fase de uma excelente qualidade, em que se destacam nomes como o António de Oliveira Bernardes, como o António Pereira, como o Manuel dos Santos e como o mestre, que ninguém sabe quem é, o mestre PMP. Todos estes mestres pintavam à la prima e renovaram completamente a arte do azulejo. Outra característica incrível do azulejo português é a sua integração no espaço da arquitetura. O azulejo faz parte da arquitetura barroca em Portugal. E existe aqui um complemento de materiais, um complemento de técnicas e um espaço plástico único. Existe um diálogo entre a arquitetura e o azulejo. Já no período joanino, que é o último período aqui do azulejo barroco e o expoente máximo do barroco português, vamos ser honestos, o azulejo é levado para um patamar arquitetónico. Ele simula aspectos da escultura e da arquitetura, acentua a ideia de tridimensionalidade, adapta-se ao espaço, tornando-se um todo com o espaço.
Exemplo perfeito é este painel que estamos a ver, que é o painel de Gabriel del Barco, um famoso pintor de azulejo, na igreja da Nossa Senhora dos Prazeres em Beja. Ao longo da sua última fase, o azulejo passa a ser parte da simulação arquitetónica. E estamos a ver exatamente isso aqui, na igreja do antigo convento dos ermitas da Serra d'Ossa, no Redondo. Portanto, na escultura temos este aspecto da talha dourada. E depois temos também o azulejo, que faz parte da própria arquitetura. E tudo isto junto é o expoente máximo do barroco em Portugal. Nós vamos ter análise de algumas obras de azulejo, portanto fiquem atentos, e nós vamos ter mais barroco português na próxima semana, com um vídeo acerca da pintura, porque estamos aqui há imenso tempo a falar de barroco e ainda não chegamos à pintura. Mas, na verdade, eu vou ser muito honesta, a expressão máxima do barroco português é o barroco joanino, e dentro do barroco joanino, o mais original, o mais típico do barroco português é, por um lado, a talha dourada e, por outro lado, o azulejo. Já sabem, não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar os nossos vídeos. Deixem nos comentários se gostam do azulejo em Portugal, se gostam desta estética da talha dourada, se conhecem onde vocês estão, em que parte do mundo estão, vocês já viram talha dourada, porque está um pouco espalhada por todo o lado. O azulejo, como é que é? Gostam, não gostam? Sabiam desta história que vinha como inspiração da porcelana chinesa, que vinha daqueles painéis de Holanda, dos holandeses, não é verdade? Também da sua porcelana muito famosa. Sabiam, não sabiam como é? Não se esqueçam também de aderir ao nosso clube aqui no Criarte. Por baixo de todos os vídeos tem um botão que diz aderir e podem clicar e vão ter um vídeo de explicação sobre o que vocês podem então usufruir sendo membros do Clube Criarte. Nós na próxima semana voltamos com mais barroco português. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!